Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar pra você de um erro que muitas pessoas têm cometido, que eu tenho percebido por aí. Muitas pessoas estão falando pra você fazer isso pra emagrecer, que vai dar um resultado ótimo, e você tá fazendo e não tá tendo resultado. Por que será que isso está acontecendo com você? Vamos falar mais sobre isso aqui agora. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias aqui com dicas e receitas também novas todos os dias. Você vai amar com certeza. Se inscreve lá no Instagram, me segue lá também, porque lá eu tenho outras dicas também diariamente. Vamos começar a falar um pouquinho então sobre esse problema que eu tenho percebido que está acontecendo com muitas pessoas. Muitas pessoas têm seguido alguns conselhos aí de internet, estão falando, Patrícia, eu tô seguindo isso, mas não tá adiantando, eu não tô conseguindo emagrecer. Por que, afinal de contas, isso está acontecendo comigo? Você já ouviu falar de índice glicêmico alguma vez? O índice glicêmico é um índice, né? É um tipo de medida que a gente tem para avaliar a velocidade de absorção dos carboidratos. E hoje em dia está super na moda se falar de baixo índice glicêmico, que você tem que consumir alimentos com baixo índice glicêmico, que se você consumir só alimentos com baixo índice glicêmico, você vai emagrecer e que isso é super tranquilo. Muitas pessoas começaram a consumir alimentos com baixo índice glicêmico e ficam com a sensação de que eles têm menos calorias e menos carboidratos também e consomem à vontade e não estão conseguindo ter um bom emagrecimento, um bom resultado de emagrecimento. Por que isso acontece, então? Muitas pessoas acham que para emagrecer é só consumir alimento com baixo índice glicêmico à vontade, que isso é tranquilo. O índice glicêmico está relacionado com a velocidade de absorção do carboidrato e não com a quantidade de absorção. Um alimento de baixo índice glicêmico não é low carb, não é pobre em calorias. Às vezes pode ser até o contrário, pode ser um alimento com muita quantidade de carboidrato, como é, por exemplo, o caso da batata doce ou da quinoa. Então, eles não devem ser consumidos à vontade. Você tem sempre que controlar a quantidade e sempre que possível, mesmo que o alimento tenha baixo índice glicêmico, adicionar ainda mais fibras dos folhosos, proteínas magras e gorduras saudáveis para favorecer o seu emagrecimento. Como eu te falei, esse índice glicêmico está relacionado com a velocidade de absorção. Ele é um índice que tem uma escala de 0 a 100. Para o alimento ter um baixo índice glicêmico, ele tem que ter menos de 55 nessa escala. O de médio fica entre 56 e 69. E o de alto índice glicêmico são os alimentos que pontuam 70 ou mais. Então, se você for parar para ver, como é que isso vai interferir no seu emagrecimento? Quando a gente fala de emagrecimento, a gente normalmente fala de insulina, a gente fala de pico de insulina, de acúmulo de gordura abdominal, porque isso está tudo muito relacionado a essa questão metabólica. Então, os alimentos que são absorvidos muito rápido, que tem mais de 70 pontos aí de índice glicêmico, entram muito rápido na sua corrente sanguínea. E aí manda um sinal para o seu cérebro. O sangue está com muita glicose, a gente precisa guardar isso. Se você não está fazendo uma atividade física que vai consumir essa glicose, ele vai secretar muita insulina para pegar esse excesso de carboidrato, de glicose que está no sangue e armazenar, guardar justamente nas células de gordura, que são as células que a gente estoca energia, né? Péssimo isso, mas é assim que funciona. Então, e o que acontece? Rapidamente você vai guardar essa glicose que estava em excesso e o seu sangue vai ficar com baixa glicemia, né? Vai ter uma diferença abrupta. E aí o cérebro vai falar, meu Deus, abaixou demais agora. E manda um sinal de fome. Então você acaba ficando nesse ciclo vicioso de fome e muita secreção de insulina, acúmulo de gordura. Fome, consome um alimento alto glicêmico, muita secreção de insulina, acúmulo de gordura. E aí você começa a engordar. Então faz sentido pensar que os alimentos de baixo índice glicêmico vão favorecer o seu emagrecimento? Super faz sentido se você for pensar na questão metabólica, na questão de que eles vão secretar menos insulina e essa variação de glicose do sangue vai ser menor, vai ser meio que um platôzinho, porque não vai ter uma oscilação tão grande. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque alguns alimentos tem menor índice glicêmico, mas a quantidade de carboidrato é super grande. Vamos falar sobre isso aqui agora. Vou te dar 2 exemplos de alimentos que têm baixo índice glicêmico, mas as pessoas às vezes consomem de forma errada e acabam engordando, mesmo consumindo esses alimentos que são super saudáveis. 2 exemplos clássicos são a batata doce e a quinoa. Isso porque a batata doce tem um índice glicêmico menor do que a batata inglesa, a batata branca? Tem. A quinoa tem um índice glicêmico menor do que o arroz branco? Tem, porque elas têm mais fibra, no caso da quinoa tem proteína, então isso tudo vai lentificar o índice glicêmico e vai favorecer com que a absorção seja mais lenta.
Mas por saber que o índice glicêmico é baixo, as pessoas esquecem que elas continuam sendo uma grande fonte de carboidrato. Então tem gente que consome livremente, acha que pode consumir um prato inteiro de batata doce cozido e às vezes come sem nada, às vezes não sabe conciliar bem com outros alimentos. E tem pessoas que, por outro lado, comem a batata branca, a batata inglesa, mas consomem com chia, ou consomem com proteína, consomem com muitos folhosos. E se você for analisar a carga glicêmica da refeição, em conjunto, pela proporção de carboidrato consumida, que é menor, né, em alguns casos, e pela variedade de outros alimentos que vão ajudar a identificar a carga glicêmica da refeição, pode ser que o conjunto total seja mais interessante nesses casos. Agora, se você controlar a quantidade e se você juntar esses alimentos que são bons, também fibras, proteínas e gorduras saudáveis, aí é muito mais fácil de você emagrecer, porque você já vai estar consumindo um alimento com baixo índice glicêmico, no caso batata doce ou a quinoa, agregando mais fibra dos folhosos, das saladas, dos legumes, proteínas magras, gorduras saudáveis tipo um azeite, então vai ser muito melhor, com certeza. Então, 2 dicas clássicas e de ouro que eu tenho que te dar. 1. Os alimentos de alto índice glicêmico não são 100% das vezes contraindicados de serem consumidos, desde que você consuma alimentos de alto índice glicêmico naturais, produtos realmente que não sejam industrializados. Se você for consumir, de repente, uma batata, uma melancia, são alimentos saudáveis, são alimentos naturais, não são industrializados. E se você conjugar, como eu falei, com fibras, com gorduras boas, com proteínas, podem e devem entrar na sua alimentação. Eu tenho algumas receitas no canal aqui, inclusive com batata inglesa, onde eu uso chia, onde eu uso aveia, e dá para ser super saudável, e desde que você consuma a quantidade certa. Segunda dica, um alimento com baixo índice glicêmico não é um alimento low carb. Diminuir o índice glicêmico do alimento ou da refeição não vai diminuir a quantidade de carboidrato desse alimento, nem vai diminuir a quantidade de calorias. Isso é super importante que vocês entendam. Porque às vezes eu posto alguma receita e as pessoas falam assim, ai, ela botou essas fibras, botou essa proteína, então tem menos caloria. Virou low carb? Não virou. A absorção vai ser mais lenta, mas vai continuar tendo aquele mesmo carboidrato da batata ou do que quer que eu esteja usando. E que você vai usar na sua casa. Então, lembra sempre, se você não faz low carb, porque você está consumindo carboidrato, de controlar as porções que você consome de acordo com as suas necessidades individuais. Então, para finalizar, não necessariamente você tem que evitar consumir alimentos de alto índice glicêmico, principalmente se você treina, está no pós-treino, pode ser um momento excelente para isso, mas se você não treina e se você está em processo de emagrecimento, o ideal mesmo é que você foque nos de baixo e médio índice glicêmico, se precisar consumir um alimento não industrializado que tem alto índice glicêmico, faz essas combinações que eu te falei e sempre preste atenção na quantidade, seja ele de baixo, de médio, de alto índice glicêmico, porque ter baixo índice glicêmico não quer dizer que tem pouco carboidrato. Me conta aqui embaixo, então, se você já tinha entendido como funciona essa questão do índice glicêmico, ou se você acabou de entender isso melhor, eu vou adorar ver o seu comentário. E se você ainda tiver alguma outra dúvida, me bota aqui que eu faço esse vídeo parte 2. Dá a sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem você sabe que precisa dessa dica. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. Me deixa ajudar mais pessoas, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.